E aí pessoal, beleza? Bom, é um prazer ter vocês em mais esta nossa videoaula da nossa disciplina de economia. E o que eu vou abordar com vocês hoje aqui inicialmente, né, do que foi chamado de crescimento em marcha forçada da nossa economia. Então vamos lá. Então nós temos que ir lá para o final dos anos 70, onde nós tivemos o agravamento do endividamento externo brasileiro, que eu já venho falando com vocês, que isso começou a ocorrer desde os planos de aceleração da nossa economia ali dos anos 60 e 70. Então, pessoal, com o agravamento desse endividamento externo, o então ministro Delfim Neto buscou implantar uma política econômica que tinha como objetivo principal, mais uma vez, combater a inflação. Além disso, pessoal, essa nova política econômica também buscou conseguir manter a taxa de crescimento da produção interna. E foi a partir desses objetivos que o plano de Delfim adotou um conjunto de medidas que teve início no final de 1979 e foi até o ano de 1983. A grande prioridade dada pela equipe econômica do governo nesse período foi alternando entre o crescimento econômico e o combate à inflação, que chegava a índices alarmantes. Essas então foram as metas buscadas na primeira fase do chamado Programa Delfiniano. As medidas do Programa Delfiniano eram destinadas a garantir a continuidade da expansão econômica. Então nós tivemos uma desvalorização cambial para estimular as exportações. Além disso, pessoal, também tivemos uma redução do imposto de renda sobre remessas de lucros para o exterior, com o objetivo de estimular a entrada de capital estrangeiro no país. Foi criado também, pessoal, mais um imposto sobre as exportações agrícolas beneficiadas pela desvalorização cambial. Com que objetivo? Para conseguir transferir esses recursos para outros setores da nossa economia. Também, pessoal, criou-se maiores facilidades de crédito para a compra de bens de consumo duráveis e ampliação do crédito para a capitalização das empresas. Também tivemos a redução dos custos financeiros para o financiamento de bens de consumo duráveis, com a suposição de que estava garantida a expansão da economia. O ministro Delfim colocou em prática as suas medidas para combater a inflação. No ponto de vista dele, a inflação era consequência de uma pressão de demanda sobre a oferta. Assim, o foco foi cortar a demanda. Pessoal, o combate à inflação sempre foi uma preocupação em nossa história econômica. E com o programa do Delfim colocado em prática, eu destaco aqui para vocês algumas medidas que foram tomadas para se estabelecer esse combate à inflação. Primeiro, tivemos o corte nos gastos da União e de empresas estatais e a retirada dos subsídios às exportações. Também houve um desmanche do mecanismo de juros subsidiados e redução do protecionismo da economia. E o terceiro ponto que destaco para vocês recaiu sobre o encarecimento e corte do crédito e também um maior endurecimento sobre a legislação salarial. Aqui, o ministro Delfim colocou que o centro das medidas anti-inflação seria o corte do investimento em empresas estatais. Então, pessoal, nesse ponto da nossa disciplina, eu chamo a atenção de vocês para toda a complexidade e o efeito bola de neve dos problemas conjunturais da nossa economia. O discurso governista era o de que as contas externas determinavam quais eram os limites para se retomar o crescimento econômico. Isso era uma forma de dizer que a nossa dívida externa com o Fundo Monetário Internacional era quem realmente regia a nossa economia. Então, para finalizar essa parte, parece fazer sentido que toda discussão sobre sair da crise tenha se concentrado no tema da dívida externa. O pensamento da equipe econômica era de que esse seria o ponto inicial para criarmos uma situação favorável
para transpor os obstáculos que tínhamos para a retomada do crescimento econômico. Bom, pessoal, mas também temos que falar sobre as questões políticas do final do regime ditatório que influenciaram a nossa economia. Então, no começo do governo do presidente Figueiredo, houve uma maior intensificação da luta pela redemocratização do Brasil. E assim nós tivemos 3 grandes conquistas democráticas de antemão. A primeira foi a anistia dada para os que foram perseguidos politicamente. Também tivemos a devolução de algumas responsabilidades que haviam sido retiradas do Congresso. E, por fim, tivemos a garantia de eleições diretas para o cargo de governador. As chances da oposição, representadas pelo MDB, vencerem a maioria das eleições municipais em 1980 eram grandes. E também de todas as eleições legislativas e para governadores. Então, para evitar uma derrota, o governo Figueiredo propôs uma reforma partidária para dar, segundo ele, uma maior liberdade para a organização partidária. Com isso, o governo extinguiu o MDB e abriu novas siglas partidárias. Além disso, foram suspensas as eleições municipais em 1980, com a justificativa de que não haveria tempo suficiente para os novos partidos se organizarem. O desmembramento do MDB deu origem a partidos mais conservadores, que formaram o Partido Popular, e também aqueles mais à esquerda, que formaram o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Já o partido que apoiava a ditadura, antes chamado de Arena, alterou seu nome e sigla para Partido Democrático Social, o PDS. No entanto, a tentativa de dividir a oposição foi fracassada, pois antes das eleições de 1982, houve a reincorporação do PP ao PMDB, o que frustrou os planos governistas. Esse, então, era o cenário político da época. Para contextualizar, pessoal, também tem que falar para vocês sobre as críticas ao segundo Plano de Desenvolvimento Nacional. Como nós já havíamos discutido, esse plano foi a mais ambiciosa empreitada governista no âmbito econômico desde o Plano de Metas. Mas este plano, ao invés de um ajuste econômico recessivo, tinha como propósito uma transformação estrutural. As prioridades se voltaram para o setor energético, com o aumento da extração de petróleo e a produção de energia elétrica e nuclear. Todo esse processo político-econômico que eu falei para vocês levou o país até a década de 80, que a maioria dos historiadores econômicos e qualquer livro de economia e política que tratar sobre a década de 80 vai utilizar esse termo. A década de 80 foi chamada de década perdida. Então, vamos agora tratar dos fatos que levaram o Brasil à sua pior década no âmbito econômico. Neste período, os programas econômicos se voltaram para o estímulo às exportações. Isso poderia ser um fator positivo para a expansão da economia, pois poderia aumentar as possibilidades de exportação da produção brasileira. No entanto, mesmo com os cortes dos gastos públicos, de crédito, de salário real, não foi possível conter a inflação. E para piorar, esses cortes fizeram com que se diminuísse o investimento e o consumo, o que gerou aí o que pode ser chamada de, até o momento, até aquela época, a mais profunda recessão econômica da nossa história. Então, teve início aqui a década perdida. Então, durante o ano de 1980, a nossa economia ainda conseguiu crescer um pouquinho, ainda na esteira lá dos planos econômicos, de aceleração do crescimento, do milagre econômico das décadas anteriores. Mas já a partir de 1981, a recessão tomou conta do país. E os efeitos dela foram sentidos durante vários anos em nossa economia. Bom, pessoal, mas esse é um assunto
que eu vou falar na próxima aula com vocês, né? É um tema que demanda, que a gente precisa tratar em separado para podermos entender como nós chegamos até isso e quais foram os fatores essenciais de análise do momento econômico brasileiro, né? Então, com isso, eu chego aqui ao final de mais essa aula com vocês, e na próxima aula nós vamos falar detalhadamente sobre esse conturbado período da década de 1980. Então, aguardo vocês lá. Muito obrigado e até a próxima.